Boa noite, meninas. Como estão? Tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Como estão? Animadas para a nossa aula de hoje? Fecharmos mais essa quinta-feira. Como vocês estão, meninas? Tudo bem com vocês? Vocês estão me escutando? Tudo, o som tá bom? Tudo certo? Eu estou bem, Larissa. Obrigado. Tudo certo. Que bom que vocês estão bem. Meninas, como vocês sabem, hoje nós vamos dar a matéria aqui, nós vamos dar um tema novo, mas eu vou dar meia hora, mais ou menos, para vocês fazerem os nossos exercícios de fixação, mais um exercício valendo nota, né? Amanhã também teremos esse mesmo procedimento na aula de Direito Constitucional. Meninas, outro ponto também, que ontem eu passei o questionário para vocês. Vocês têm até a semana que vem para me entregar a do direito do trabalho, porque a nossa aula do direito do trabalho é muito curta. Então, eu dei essa semana a mais para vocês. E eu não passei, eu esqueci de passar o material que nós ministramos ontem. Então, no final, perdão, no final da nossa aula de hoje, eu vou passar o material da aula de direito do trabalho de ontem. Tá bom? Certinho? Tá bom, Larissa. Depois eu confirmo sim, tá? Pode deixar. Obrigado, viu? Meninas, então, para nós entrarmos na nossa aula de hoje, vamos estudar um tema de grande relevância, um tema que é muito usado, na qual vocês vão ver que é o dia a dia do direito tributário, que é a linha do tempo do direito tributário. Mas que será essa linha do tempo do direito tributário? Para que ela serve? O que ela vai demonstrar para nós? O que ela vai trazer para nós? Simples, meninas. Nós temos a obrigação tributária, nós temos o crédito tributário quando ele é gerado. Então, todas essas etapas da obrigação tributária, do crédito, todas essas etapas compreendem, fazem parte da linha do tempo do direito tributário. Então, essa linha do tempo do direito tributário. Boa noite, Carolina. Então, essa linha do tempo do direito tributário, ela nos remete a todas essas partes, desde quando nós temos a incidência do tributo até a obrigação e tudo mais. Então, para nós começarmos e iniciarmos, nós vamos lá. Só para nós fazermos uma rememorização daquilo que foi mais importante na aula passada, que nós falamos sobre os impostos que não sofrem repartição do produto arrecadado, né? Que é o IPTU municipais, IPTU, ITBI e ISS, estaduais, ITCMD, federais, imposto de importação, imposto de exportação, imposto sobre grandes fortunas e imposto extraordinário de guerra. Só para a gente fazer um remember, como diz no inglês, um while dessa parte da semana passada. E aqui, propriamente dito, na nossa linha do tempo do direito tributário. Então, como nós estávamos falando e adiantando para vocês, Minas, a linha do tempo do direito tributário vai tratar da relação jurídica tributária a ser representada por meio de uma linha temporal, englobando, como eu falei, os vários momentos e várias fases demarcatórias do crédito tributário, do direito tributário, da incidência do direito tributário sobre a nossa vida cotidiana. O primeiro marco dessa linha do tempo do direito tributário, nós vamos estudar 4 fases. A primeira fase é a hipótese de incidência tributária. Nós vamos ver quando, propriamente dito, incide o nosso ato, a nossa ação, nós como contribuintes, nós provocamos uma ação, um ato na qual há a incidência, a hipótese de incidência do tributo. O segundo fato, segunda fase é o fato gerador. Depois da hipótese de incidência, nós temos o fato gerador. E a terceira fase é a obrigação tributária. Depois que o fato gerador surge, a incidência, e cria-se aquele tributo, nós temos ali a formação da obrigação tributária, na qual nós já estamos ali obrigados a
pagar esse tributo. E, por fim, o crédito tributário. Então, meninas, a linha do tempo tributário, igual eu coloquei no slide, nesse desenho, ela contempla essas 4 fases da linha do tempo. Primeira, a hipótese de incidência tributária. Segunda, o fato gerador. Terceira, a obrigação tributária. Quarta, o crédito tributário. Então, essas são as 4 fases da linha do tempo no direito tributário. Ok? Meninas, alguma dúvida até aqui sobre a linha do tempo do direito tributário? Essas 4 fases, alguma dúvida? Dê um sim ou não para mim. Se tiverem alguma dúvida, podem falar para nós continuarmos. Tudo ok? De fato, Larissa, essa matéria é muito legal. Você já deve ter visto, né, na parte de contabilidade. Agora vamos ver numa visão do direito tributário. Muito bacana mesmo. Essa parte é muito legal porque ela é o dia a dia nosso. É o dia a dia em que nós vivemos. Tá? E além de ser o dia a dia em que nós vivemos, ela é o trabalho diário, rotineiro, de quem milita nessa área do direito tributário. Tá? Certinho? Vamos lá, meninas. Então vamos começar definindo propriamente dito o que vem a ser a primeira fase lá da linha do tempo do direito tributário, a hipótese de incidência. Então, o que é essa hipótese de incidência do tributo? Então, meninas, denomina-se hipótese de incidência o momento abstrato, na verdade, o momento na qual nós exteriorizamos, nós exteriorizamos através de atitude, que foi o momento escolhido pelo legislador em que um fato da vida real, aí o fato da vida real nos remete a nós, o fato da vida real nossa, a qual nós externizamos a nossa atitude. E essa atitude vai dar ensejo ao fenômeno jurídico tributário. Trocando em miúdos, meninas, qual que é a atitude nossa do dia a dia que dá ensejo à hipótese de incidência tributária? É justamente a compra de mercadorias, a transmissão de bens que nós compramos ou vendemos, a prestação de serviços que nós prestamos como autônomo a outras pessoas, ou a prestação de serviços que você tem de uma empresa. Se você tem uma empresa, você presta essa prestação de serviço para outra pessoa, para outra empresa. Então, essa circulação de mercadorias, essa transmissão de bens, eu vendi um carro hoje, vendi uma casa hoje, eu prestei um serviço hoje. Então, essa circulação de mercadorias, essa transmissão de bens e essa prestação de serviços, ou seja, o dia a dia nosso, porque, na verdade, meninas, se nós formos ver, a compra de mercadorias nós fazemos diariamente. A transmissão de bens é algo que nós fazemos com muita frequência. Compramos, compra de um carro, a compra de uma mercadoria, de um imóvel. Quando nós falamos mercadorias, são mercadorias alimentícias, que são as chamadas mercadorias vivas, mas são os bens duráveis e não duráveis, né? Mercadorias vivas são os bens não duráveis. E também a circulação de mercadorias, a compra de bens duráveis, né? Um eletrodoméstico para sua casa, e assim por diante. Então, quando nós criamos essa atitude, esse evento que nós exteriorizamos de circular mercadorias, compra e venda, transmissão de bens, prestação de serviços. Nesse momento, cria-se a incidência do direito tributário. Por que incidência? Porque a partir do momento que eu circulo mercadorias, eu vendo e gera um tributo. Aquela mercadoria que eu comprei e vendi gera um tributo. Quando eu transmito um bem, gera um tributo a ser pago. Quando eu presto um serviço, gera um tributo a ser pago. Entendido, meninas? Tranquilo? Sim, falamos sim, tá, Larissa? Vamos falar sim, tá? Vamos falar sim. Mas lá na frente nós vamos falar sobre imposto de renda, o modo como nós fazemos a declaração e toda essa questão toda sobre o imposto de renda, tá bom? Agora, quanto à primeira fase da linha do tempo do direito tributário, que é a hipótese de incidência. Alguma dúvida até aqui?
Ficou bem claro para vocês, meninas, quais são as hipóteses que nós vivenciamos e provocamos diariamente, na qual tem a incidência a incidência do tributo? Ficou claro para vocês? Certo? Bom, como ficou claro, vamos partir para a segunda fase da linha do tempo do direito tributário, que é o fato gerador. Mas o que significa esse fato gerador, meninas? Fato gerador nos remete à visão e à consciência de que está sendo gerado algum fato, algo novo está sendo gerado. Então, o fato gerador nada mais é que a materialização da hipótese da incidência, ou seja, quando eu provoco a incidência, realizo a incidência, provoco essa incidência do direito tributário, essa incidência gera um fato gerador. Então, o fato gerador nada mais é que a materialização da hipótese da incidência tributária. Boa noite, Flaviane. Então, fato gerador nada mais é do que a hipótese da incidência tributária, ok? Em outras palavras, como eu coloco aqui no slide, meninas, é aquilo que eu já estou falando e repito para nós, para nós visualizarmos, deixarmos bem claro esse conceito do fato gerador, que é o momento em que foi previsto na lei tributária, que é a exteriorização, o início da hipótese de incidência tributária. É quando ela realmente ocorre. Então, se eu compro mercadorias, a atitude de eu comprar mercadorias, eu transmitir bens, ela gera uma incidência tributária, uma hipótese de incidência tributária, e essa hipótese de incidência tributária gera um fato gerador. Ok, meninas? Certo, certo. Aqui eu coloco um ponto de atenção muito interessante. Nós devemos notar, do perfeito enquadramento do fato ao modelo legal, o fenômeno jurídico da subjunção, da ocorrência. Subjunção nada mais é do que a ocorrência desse fato tributário, ou seja, a hipótese de incidência tributária gera o fato gerador. Ok? Nós temos que guardar e raciocinar. É isso. Sobre, meninas, essa segunda fase da linha do tempo do direito tributário, o fato gerador, alguma dúvida com relação a essa segunda fase? Alguma dúvida, meninas? Dê um sim ou não para mim aí, por favor, por gentileza. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar, questionar alguma coisa, sabe que vocês podem ficar à vontade. Bom? Letícia, seria o dinheiro esse fato? Esse fato seria, Letícia, o nascimento do fato gerador do tributo, ou seja, o nascimento daquele tributo que eu vou ter que pagar. Aí depois a gente vai pagar com o dinheiro, tá? O fato gerador é o nascimento daquele tributo que eu vou ter que pagar. Entendido, Letícia? Entendido? Certo? Entendido? Então, meninas, reformulando e fazendo um retrospecto, nós temos no nosso dia cotidiano comprando mercadorias, circulando mercadorias, prestando serviços, vendendo imóveis, vendendo carros. Então, meninas, como vocês sabem, cada ato que nós fazemos nesse dia a dia, nós geramos um fato gerador. E é esse fato gerador que vai definir, que vai mostrar para nós qual é a natureza jurídica desse tributo. Por exemplo, se nós compramos mercadorias, o fato gerador, o tributo que vai decorrer da compra de mercadorias, vai ser o ICMS, ok? Se nós prestamos serviços ou compramos uma prestação de serviços, tomamos uma prestação de serviços, o fato gerador aí vai ser justamente, Larissa, o ISS. Se nós compramos um imóvel ou vendemos um imóvel, o fato gerador aí que determina a natureza jurídica vai ser o ITBI, compra e venda de imóveis, certo? Então, é o fato gerador que vai definir qual a natureza jurídica desse tributo que eu vou ter que pagar.
Se eu vou no cartório e peço uma certidão, o fato gerador vai ser o pagamento dessa taxa que vai gerar essa certidão. Então, nós temos a incidência do tributo, a hipótese de incidência do tributo, que gera um fato gerador. E esse fato gerador que vai nos mostrar qual é a natureza jurídica desse tributo. Se vai ser o imposto na qual nós estamos transferindo um imóvel, ITBI, se vai ser uma circulação de mercadorias, que é o ICMS, ou se vai ser uma prestação de serviço que nós estamos tomando, que vai ser o SS. Ok, meninas? Tranquilo? Só para ressaltar, depois eu vou passar o material para vocês, mas toda essa denominação, esse conceito, essa articulação, ela está lá fundamentada no artigo 4, quarto, inciso 1º do Código Tributário Nacional, tá? Que lá destaca de maneira categórica que o fato gerador, ao definir a lei que será aplicado, o fato gerador colabora o princípio da retroatividade tributária, tá bom? É aquilo que nós estamos falando. O fato gerador, ele tem a natureza jurídica daquele tributo que nós teremos que pagar, tá? Então, também com o objetivo de facilitar a verificação da colocação legal de um fato gerador, a hipótese de incidência é relevante destacarmos a existência dos seguintes aspectos que estruturam o fato gerador. Então, meninas, nós temos a hipótese de incidência tributária, nós temos o fato gerador que vai definir a natureza jurídica desse tributo. Mas nós temos também alguns componentes desse fato gerador, que também ajudam lá, que fazem parte da natureza jurídica desse tributo. Quais são esses componentes desse fato gerador? O primeiro componente, meninas, do fato gerador, que é a segunda fase da linha do tempo tributária. O primeiro componente, pessoal. Quando eu digo pessoal, que seria o sujeito ativo e o sujeito passivo do fato gerador. Temporal, o momento em que ocorre o fato gerador, o dia em que ocorreu esse fato gerador, o dia que você comprou, circulou as mercadorias, o dia que você tomou o serviço, o dia que você vendeu o carro. É o dia que vai ser gerado esse fato gerador. Espacial, importante também, onde vai ser gerado esse fato gerador. Aqui em Poços, aqui em Campestre, São João do Boa Vista, que é um outro estado, aí possivelmente vai ser uma outra alíquota de incidência desse fato gerador, né, do ICMS. Material, o quarto componente, descrição da hipótese de incidência. E, finalmente, um outro componente, meninas, que é o quantitativo, a base de cálculo que vai gerar essa alíquota. Ou seja, se eu comprei um imóvel, se eu vou pagar o ITBI, qual é a base de cálculo que vai gerar essa alíquota? Então, todos esses componentes fazem parte do fato gerador, ok? Isso aqui nós não vamos entrar nos detalhes dele, mas é importante que vocês saibam quais são os componentes do fato gerador que representa essa segunda fase da linha do tempo. É importante que você saiba o sujeito do fato gerador, o tempo do fato gerador, quando ele ocorreu, um componente espacial, que é onde ele ocorreu, o componente material, que é a descrição da incidência da hipótese, se é a compra de mercadoria, qual mercadoria, se essa mercadoria paga o que de tributo, por exemplo, se é uma mercadoria que você compra gasolina para o seu carro, nós temos lá se de combustíveis que você vai estar pagando e outros tributos que estão incorporados a essa compra de combustível. Então, isso é o fato gerador e esse componente do fato gerador material que vai decidir. E a parte quantitativa, que é a base de cálculo que ele vai ser calculado. Quanto você vai ter que pagar ao final desse produto, qual o percentual desse produto que você vai ter que pagar, que representa o imposto ou tributo aqui que nós estamos falando, tá? Se você comprar um imóvel, qual a alíquota de ITBI que você vai ter que pagar? Se você
ir lá e pagar uma taxa para ter uma certidão, qual vai ser o valor dessa taxa. Então, tudo isso faz parte do componente quantificativo do fato gerador. Ok, meninas? Tranquilo até aqui? Tranquilo? Tranquilo? Me dê um sim ou não? Tranquilo? Certinho? Ok. Certo. Qualquer dúvida, vocês podem estar interrompendo e perguntando, tá bom? Respira fundo e vamos lá. Aqui, então, continuando sobre essa segunda fase da linha do tempo do direito tributário, que é o fato gerador. Aqui tem um ponto muito interessante, que é aquilo que nós já falamos lá no primeiro semestre, mas ele vai ter um aspecto aqui decisivo, porque como nós já havíamos falado lá, para o direito tributário, não, não importa a ocorrência de um fato gerador, a natureza dos atos praticados, nem de seus efeitos, de forma que atos nulos ou ilícitos podem ser tributados. Não importa, o importante é o tributo que você vai ter que pagar. Se o ato que você praticou é lícito ou ilícito, por direito tributário não importa, para o direito penal importa. Por direito civil, de repente até importa, porque pode gerar uma responsabilidade civil. Agora, para o direito tributário, não importa, porque como nós vimos lá o princípio, nós vimos no primeiro semestre um princípio do direito tributário, aquele princípio do non-olet. Vocês se lembram quando nós vimos sobre esse princípio do direito tributário no primeiro semestre? Esse princípio nada mais é que, para o direito tributário, ressalvo, reforço, que para o direito tributário, o fato gerador não importa. Da onde veio esse fato que gerou esse tributo, não importa se é de um ato ilícito ou não. O dinheiro para o direito tributário não importa. O que importa é o dinheiro que você vai ter que pagar. Ou seja, o que importa para o direito tributário é o tributo que vai ser pago. Agora, a forma como ele foi gerada, o fato gerador que gerou esse tributo, para nós não importa. Para nós que eu falo, para o direito tributário. Entendeu, meninas? Lembram do no-wallet? Lembram do princípio do no-wallet, do direito tributário? Tranquilo até aqui, meninas? Aí nós temos essa visão muito interessante do princípio que nós estudamos lá no primeiro semestre, se incorporando e vivenciando agora o fato gerador. Ou seja, se é um fato gerador proveniente de um ato ilícito, para o direito tributário, não importa. O que importa é que esse fato gerador gerou um tributo e ele vai ser pago. Você, contribuinte, você e eu, que somos contribuintes, teremos que pagar. Ok? Certinho? Agora, meninas, em relação ao aspecto temporal, do tempo, conforme nós temos lá o disposto no artigo 116 do Código Tributário Nacional. O fato gerador é considerado ocorrido quando? Quando ocorre o fato gerador de uma forma certeira ali, quando ocorre? Em situações de fato, como o próprio nome já diz, fato gerador, situações de fato. No momento em que se verifica a materialidade necessária para se produzir os efeitos dela decorrente. Ou seja, eu acabei de comprar aquela mercadoria do supermercado. Dali nasceu o fato gerador e nasceu a materialidade do fato gerador, do imposto que eu vou ter que pagar e que eu já estou pagando quando eu compro essa mercadoria. Entendeu? Em situações jurídicas, no momento em que tal situação esteja constituída definitivamente conforme o direito aplicável. Aqui, meninas, nós temos que, no caso de negócios jurídicos condicionados, conforme dispõe o artigo 117, considera-se ocorrido o fato gerador quando, havendo uma condição suspensiva, quando houver a concretização da referida condição. Ou seja, quando você faz um contrato de compra e venda e vai ser pago em determinado prazo legal, o fato gerador vai nascer quando você for concretizar aquele pagamento daquilo que foi convencionado entre as partes, entre o contrato, né? Respeitando a parte legal, tá bom? Aqui, Letícia, certinho? Qual o ponto que você
Você quer que volte aqui mesmo? Aqui, Letícia, só para ficar bastante, para a gente definir e ficar bastante redondinho isso aí. Tá, pode deixar. O artigo 116 do Código Tributário Nacional nada mais fala do que é, a situação, o nascimento do fato gerador é quando nós efetuamos a materialidade dele. Ou seja, quando eu compro uma mercadoria num supermercado, eu é, insiro ali, nasce ali o fato gerador. Por quê? Eu vou ter que pagar um tributo dessa mercadoria que eu comprei. Quando eu compro uma casa, nasce ali o fato gerador. Quando eu for pagar essa casa, porque o ITBI, quando eu for passar essa casa para o meu nome, quando eu for pagar ela, o ITBI nasce ali quando eu for pagar efetivamente essa casa. Então, o 116 nada mais está falando que quando se dá a materialidade desse fato gerador, quando efetivamente ele nasce quando eu, através desse ato de comprar, de circular mercadorias, eu tenho o nascimento desse fato gerador. Aí tem no 117 falando que se tem um contrato que você vai pagar, efetuar o pagamento, não de forma imediata, mas na data que foi acordada entre as partes, é claro, diante da legislação, obedecendo todo o esquema jurídico, se na data que foi acordada entre as partes, daqui um mês, daqui 2 meses, você vai efetuar o pagamento daquele bem é, imóvel que você está comprando, lá quando você for efetuar o pagamento, que propriamente dito você vai ter que pagar o tributo que nasceu ou que vai nascer do dia do pagamento desse imóvel, entendeu? Aí sim você tem a previsão de quando vai ser pago. Às vezes não vai ser da forma imediata, mas você vai ter que pagar esse tributo quando de fato ficar combinado entre as partes, como a gente se tem num contrato de compra e venda de imóvel. Ok, Letícia? Entendido? Certinho? Entendeu essa parte? Dá um feedback para mim, por favor. Certinho? Então, essa parte de condição resolutória é o que eu falei. Se você tem um contrato de compra e venda na qual foi acordado entre o comprador e o vendedor que a parte total dessa casa vai ser paga no dia tal, quando efetivar esse pagamento, que aí você tem o nascimento da materialidade desse tributo a ser pago. Ok? Certo? Que é uma condição, não deixa de ser uma condição resolutória. Bom? É claro, desde que você está fazendo seja um negócio jurídico celebrado com a devida observância das leis. Ok? Certinho, meninas? Certinho? Tranquilo até aqui? Tranquilo? Dê um feedback para mim, por favor. Beleza, ótimo. Qualquer coisa, vocês podem interromper. Agora, meninas, nós vamos para a terceira fase da linha do tempo do direito tributário. O terceiro ponto da linha do tempo do direito tributário, qual seja a obrigação tributária. Ou seja, você tem a hipótese de incidência do tributo. Você tem o fato gerador, quando nasce o tributo. E depois que nasce esse tributo, você tem a obrigação de pagar esse tributo. Concorda? Às vezes, quando nós compramos a mercadoria, essa obrigação já nasce e você já paga ali naquele momento. Mas depende, quando nós compramos uma casa, você pode dar uma entrada, você pode ter uma condição resolutória, como nós falamos, e a obrigação de pagar esse tributo vai ter um prazo legal que foi definido perante um contrato. Então, a obrigação tributária, ela vai, você vai ter que pagar esse tributo a partir do momento que você comprou esse bem imóvel. Então, a obrigação tributária nada mais é que é o resultado do fato gerador, ou seja, quando nasce um fato gerador,
nasce junto com esse fato gerador a obrigação do contribuinte que está comercializando essas mercadorias, tomando essa prestação de serviços, na qual nasce um fato gerador dessa circulação de mercadorias, dessa prestação de serviços, e esse fato, junto com esse fato gerador, nasce a obrigação tributária de se pagar. Então nós temos lá, a Larissa sabe, já estudou no direito, não, na contabilidade, nós temos todo dia 20, o empresário ele tem certas contas, INSS e algumas guias para pagar. Então, tem uma obrigação tributária que foi gerada pelo número de funcionários que ele tem, pela a circulação de mercadorias e serviços que ele fez, que ele realizou. Então, tudo isso nasce uma obrigação tributária na qual ele tem essa obrigação, aliás, na qual ele tem essa obrigação de pagar esse tributo, seja para o governo, seja para o governo na sua esfera municipal, estadual ou federal, a depender do fato, da natureza jurídica do fato gerador. Ok? Então, eu coloco aí no meu slide, que eu passo para vocês, que a obrigação tributária nada mais é que o resultante do fato gerador. Ou, em outras palavras, a concretização do paradigma legal previsto abstratamente na hipótese de incidência tributária. Pode ser analisada a partir de 4 elementos formadores. Sujeito ativo, que nós temos lá no artigo 119 e 120 do Código Tributário Nacional. Sujeito passivo, que nós temos lá no artigo 121 a 123 do Código Tributário Nacional. Tá triste, Larissa? O objeto, que é aquilo que você comprou, que é o resultante, que teve o fato gerador e a obrigação tributária dessa mercadoria, que resultou na obrigação de você pagar. Nós temos a causa também. Nós temos a causa também, que está lá no artigo 114 e 115 do Código Tributário Nacional. Ok, meninas? Então, a obrigação tributária tem um sujeito ativo, tem um sujeito passivo, tem um objeto, que é o objeto do que você comprou a mercadoria, e tem a causa. Ok? Tranquilo, meninas? Entendido até aqui? Entendido? Entendido até aqui? Tranquilo? Certo? Agora, meninas, nós vamos estudar aqui os componentes da obrigação do direito tributário, que são importantes. Vamos estudar e ver alguns detalhes de cada componente da obrigação tributária, ok? O primeiro componente da obrigação tributária é o sujeito ativo. O que é esse sujeito ativo? Ele está lá conceituado e fundamentado no artigo 119 do Código Tributário Nacional. E ele nada mais diz que o sujeito ativo ocupa o lado do credor, ou seja, o credor é aquele que vai ter um direito de receber, é aquele que está vendendo alguma coisa e tem o direito de receber. O credor da relação intersubjetiva tributária, sendo representado pelos entes que devem realizar a retirada dos valores a título de tributos, quais sejam as pessoas jurídicas de direito público. Aquilo que eu falei. Quem é o credor da obrigação do direito tributário, meninas? Quem é o credor da obrigação do direito tributário? Quem vai receber a obrigação, aqueles valores que são, que são da obrigação do direito tributário? Ou seja, o fato gerador, nasce um tributo que eu vou ter que pagar. Eu pago esse tributo. Quem vai receber esse tributo? Quem vai receber? Fala aí, meninas. Vamos ver se vocês estão acompanhando aí. Quem vai receber? Exatamente, Letícia. Exatamente. Se o tributo for um ITBI, vai ser o governo municipal, prefeitura. Se o tributo for ensejar algo que tem a ver com a circulação de mercadorias,
ICMS, governo federal. Se o tributo for a venda de imóveis, como eu já falei, o TBI. Se o tributo for um fato gerador relacionado ao governo federal, por exemplo, vai ser o governo federal. Então, o sujeito ativo, aquele credor que vai receber o tributo, você vai saber quando esse tributo for ser gerado. Se você é dono de uma empresa e está importando, importando alguma matéria-prima, algum produto, vai ser gerado ali, o fato gerador vai ser o imposto de importação. Então, você vai pagar para o governo federal um imposto de importação. Então, o credor desse crédito que você está sendo gerado pelo fato gerador, que é a importação de um bem, vai ser o fato gerador, vai ser gerado um imposto, o fato gerador vai se dar através de um imposto de importação. E o credor do dinheiro que você vai pagar esse imposto de importação vai ser o governo federal. Entendido, meninas? Essa parte do sujeito do governo, o sujeito que representa aqui o credor desse imposto que foi gerado pelo fato gerador, na qual você vai ter que pagar? Entendido, meninas? Entendido aqui? Dê um sim ou não para mim, por favor. Certo. Mas agora eu preciso caminhar um pouco mais à frente. Um pouco mais à frente, um pouco mais à frente, meninas. Percebem um ponto aqui interessante aqui que eu quero chamar a atenção para vocês. Nós já definimos aqui que o sujeito ativo da obrigação tributária, que é o credor, é o ente público. É o ente público que vai receber esse tributo que foi gerado pelo fato gerador. Então, se for um tributo municipal, será o governo municipal. Se for um tributo estadual, será o governo estadual. Federal, federal. Agora é o seguinte, esse credor que está relacionado ao sujeito ativo, que são os entes públicos, ele é denominado como sujeito ativo direto, porque esse tributo que eu vou pagar vai diretamente para ele, ok? Agora, vocês lembram comigo aqui que nós estudamos no primeiro semestre, aqueles tributos que não vão diretamente para o ente público, e sim para entidades parafiscais, lembram? Lembram disso, meninas? Estão lembrados? Aquelas entidades parafiscais, estão lembrados que nós estudamos no primeiro semestre? Lembra lá? CRM, Conselho Regional de Medicina, CRC, o CREA, de Engenheiro Civil, lembra? Estão lembrados, meninas? Então, quando o tributo que você vai pagar, seja o CRM, o CRC, o CROSP, que eu deixo claro aí, esses tributos são parafiscais, são tributos que não vão diretamente para o governo. Eles vão para essas entidades de classe. Então, meninas, o sujeito ativo aí, o credor, não é o governo. Então, como não é o governo, o sujeito ativo é indireto. Porque quando o sujeito ativo é o governo, ou seja, o dinheiro que você vai pagar desses tributos, a receita que vai ser gerada desses tributos vai para o governo, então nós temos sujeito ativo direto. Quando não vai para o governo, vai para essas entidades parafiscais, CRM, CRC, nós temos o sujeito ativo indireto. Indireto porque ele não vai direto para o governo, ele vai para essas entidades parafiscais, entidades de classe, CRM, CRC e assim por diante. Entendido, meninas? Entendeu essa parte da terceira fase da linha do tempo do direito tributário, onde nós temos o sujeito ativo, que é o credor, que ele pode ser direto, que é o ente público, ele pode ser indireto, que são as entidades de classe. Entendido? Eu falei, tudo que eu falei, eu resumi nessas palavras agora. Entendido, meninas? Certinho? Alguma dúvida? Algum ponto? Certinho? Tranquilo? Me dê um feedback aí, meninas, por favor.
Certinho? Tranquilo? Tranquilo? Pois bem, um ponto importante aqui que só para título de conhecimento nosso. O tributo deverá ser pago a um sujeito passivo e não a mais de um sujeito passivo. É que só se admite a chamada solidariedade tributária, ou seja, a solidariedade tributária quando nós temos mais de um credor, quando nós temos mais de um devedor, solidariedade tributária passiva, quando nós temos mais de um devedor. É aquela constante no artigo 124 e 125, ou seja, nós temos aqui a solidariedade tributária quando nós temos mais de um devedor, aquela constante no artigo 124 e 125. Caso contrário, dá-se ensejo a uma possível bitributação, ou seja, quando nós temos mais um sujeito passivo, nós temos só aquelas possibilidades do artigo 124 e 125 do Código Tributário Nacional. Se não for isso, meninas, se cada sujeito passivo ter que pagar um tributo na escalada dos tributos, nós vamos ter, de repente, uma bitributação, coisa que nós vimos lá no primeiro semestre que não é permitido, não pode, pelos princípios tributários do direito tributário constitucional. Então, aqui só para título de conhecimento e informação, o tributo deve ser pago a um sujeito passivo e não mais de um sujeito passivo, porque senão corre o risco de termos uma bitributação. Ok? Certinho, meninas? Certinho? Nós falamos do sujeito ativo, da obrigação tributária. Agora nós vamos falar rapidamente do sujeito passivo da obrigação tributária, que é justamente o devedor, ou seja, o contribuinte, nós. O sujeito passivo ocupa o lado do devedor, o melhor lado de todos, não é verdade? O que vocês acham? Então, o lado do devedor, que ocupa a relação intersubjetiva tributária, mostrando-se como o destinatário da cobrança. Ou seja, a obrigação tributária, a destinação dessa obrigação tributária vai para o sujeito passivo. E o sujeito passivo nessa relação somos nós, o contribuinte. Então, nós temos aí dois tipos de sujeito passivo da obrigação tributária. O sujeito passivo direto, que é o contribuinte. Somos nós, que possuímos uma relação pessoal direta com o fato gerador. Ou seja, nós compramos a mercadoria, então nós temos uma relação direta com esse fato gerador de pagar o tributo oriundo dessas mercadorias. Ok? Exemplo, o proprietário de um bem imóvel é o contribuinte do IPTU. Então, o proprietário desse bem imóvel, na qual é o proprietário desse imóvel, onde vem o nome do proprietário lá no cabeçalho do IPTU, ele é o contribuinte passivo direto. Ele que é o que vai pagar o tributo, certo? Nós temos também o sujeito passivo indireto da obrigação do direito tributário. É o responsável na condição de terceiros. Eu vou dar um exemplo aqui que eu trago aqui muito claro. Ele está fundamentado lá no artigo 121, que é, por exemplo, os pais são os responsáveis tributários relativamente ao tributo devido pelo filho menor. Então, se você tem um filho menor, na qual esse filho menor gera algum tributo, você, como responsável por esse filho menor, você é o responsável indireto você é o responsável direto desse menor. Com isso, você acaba figurando como o sujeito passivo indireto desse tributo, ou seja, quem gerou esse tributo foi o seu filho menor, mas o sujeito passivo indireto, aquela pessoa que de fato vai pagar esse tributo, mesmo que ele tenha sido gerado pelo seu filho, pelo seu dependente, vai ser você. Então aí nós temos essa relação de sujeito passivo indireto da obrigação do direito tributário, ok? Quando um menor gera uma relação de pagamento do fato gerador que cria uma obrigação tributária e quem vai pagar esse tributo, quem vai ser o sujeito passivo indireto, será você que é responsável pelo seu filho menor, ok? Entendido, meninas? Entendido até aqui? Entendido?
Entendido. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Obrigado pelo feedback de vocês, meninas. E para nós encerrarmos essa parte aqui da obrigação tributária, eu deixo um ponto bastante importante e relevante, que está lá no artigo 123 do Código Tributário Nacional, na qual não permite que contratos particulares, ou seja, eu tenho um contrato particular com outra pessoa, não um contrato entre eu e um ente público, mas um contrato particular. Não permite que contratos particulares sejam utilizados perante o fisco para a modificação do sujeito passivo. Nesse caso, o fisco exigirá a satisfação do tributo pelo sujeito passivo apontado na lei, cabendo à parte prejudicada acionar na esfera do direito privado a parte que descumpriu do contrato firmado. Ou seja, o que quer dizer isso? Vejam bem, como nós demos o exemplo do IPTU lá atrás, meninas. O responsável direto pelo pagamento do tributo IPTU é o dono do imóvel. Ok? Correto? Se responsável de incapaz também, tá, Letícia? Se esse dono desse imóvel vendeu esse imóvel, mas ele não passou corretamente, ele fez um contrato, sim, mas ele não passou corretamente no cartório, não mudou a titularidade desse imóvel, passando dele para a pessoa que adquiriu esse imóvel, mudando essa titularidade, o responsável pela cobrança, pela obrigação de pagar o IPTU, será aquele que se figura como proprietário legítimo do imóvel. Então, é, mesmo que você tenha um contrato de compra e venda, mas não foi cumprido corretamente, porque aquela pessoa não passou a titularidade do seu nome para ele, quem vai responder perante o fisco pelos pagamentos dos IPTUs que estiverem em atraso será você que está figurando ainda como proprietário desse imóvel junto ao cartório de imóveis, junto à prefeitura. Entendido? Entendido esse ponto, meninas? Que é bastante interessante. E se vocês forem notar, fazer um flashback aí, um while, como falam, é muito cotidiano esse tipo de situação. Eu já vi situação em que a pessoa compra um imóvel por compra e venda e quando vê, dali 2, 3 anos, esse imóvel já foi revendido várias e várias vezes. Mas a cobrança do IPTU, a obrigação tributária, recai sobre quem figura ainda como legítimo proprietário desse imóvel junto aos cartórios de imóvel, junto ao cartório de imóvel e junto à prefeitura, entendeu? É nesse sentido que traz essa orientação do artigo 123 do Código Tributário Nacional. Entendido, meninas? Alguma dúvida até aqui? Alguma dúvida? Tranquilo? Dê um sim ou não para mim, por gentileza, por favor. Tranquilo? Ótimo. Agora, outro ponto da obrigação tributária. Nós já falamos do sujeito ativo, passivo, né? E agora vamos falar do objeto da obrigação tributária. O que é objeto da obrigação tributária? É a prestação de cunho pecuniário ou não pecuniário, ou seja, a prestação em dinheiro ou não em dinheiro, a que se submete o sujeito passivo diante da realização do fato gerador. O objeto nada mais é que a prestação que se submete o sujeito passivo de pagar esse tributo, ou seja, o objeto é aquilo que você fez, aquilo que você comprou, aquilo que você adquiriu, que gerou esse fato gerador, que gerou, junto com esse fato gerador, a obrigação tributária na qual você vai ter que pagar como um contribuinte bom que você é. Então, é o objeto que faz parte dessa relação de consumo que seja, que foi aonde a compra desse objeto, ou que não seja a compra desse objeto, mas o fato do imóvel estar no seu nome, é tudo isso que vai gerar esse objeto, que é a prestação de cunho pecuniário, dinheiro ou não, desse tributo que você vai ter que pagar. O objeto poderá se materializar na chamada obrigação principal, se for pecuniária, dinheiro, indicador de uma obrigação de dar, né?
ela está prevista lá no artigo 1º no parágrafo 1º do artigo 103 do Código Tributário Nacional. E por outro lado, meninas, o objeto poderá se materializar na intitulada obrigação acessória, se for um instrumento não pecuniário, né, indicadora de obrigação de fazer ou de não fazer. Está previsto lá no parágrafo 2º do artigo 113 do Código Tributário Nacional. O que é esse objeto de obrigação principal? É a prestação que representa o ato de pagar o tributo ou multa. Exemplo, o pagamento da parcela do imposto de renda sobre pessoa física, pagamento da multa tributária em dado valor, etc. Tá? Objeto é aquilo que você praticamente adquiriu nessa relação de prestação de serviço aí, ou essa relação que gerou esse fato gerador. Ok, meninas? Relação que gerou esse fato gerador. Ok, meninas? E a obrigação acessória é a prestação positiva ou negativa que se desdobra em atos de fazer ou de não fazer, sem caráter de patrimonialidade. Exemplos: a obrigatoriedade de emitir notas fiscais e entregar declarações. Essa obrigação de emitir notas fiscais pelo empresário de entregar declarações em relação de imposto de renda. É uma obrigação acessória de prestação positiva ou negativa, você entrega ou não entrega. Então, são questões acessórias e burocráticas que fazem parte do objeto da obrigação tributária. Ok? Agora, um outro ponto é a causa e o vínculo jurídico que motiva a ligação jurídica obrigacional. Mas o que é isso, meninas? Entre os sujeitos ativo e passivo, a causa pode residir na leitura tributária do artigo 114 do Código Tributário Nacional, ou artigo 115 do Código Tributário Nacional. A lei tributária mostra-se como o fato gerador da obrigação tributária principal, enquanto a legislação tributária perfaz o fato gerador da obrigação tributária acessória, tá? Aqui só são detalhes que figuram como a causa do vínculo obrigatício, ou seja, a causa do vínculo, ela se mostra como fato gerador da obrigação tributária principal. Tudo isso está na legislação lá no artigo 114 e 115 do Código Tributário Nacional, ok? Aqui são detalhes importantes. Aqui eu chamo a atenção, meninas, por um detalhe importante, que é o domicílio tributário. Isso aqui é importante, isso eu quero que vocês prestem um pouco mais de atenção sobre o domicílio tributário, que é algo muito importante. Em direito tributário, o domicílio é o lugar onde o sujeito passivo, aquele que vai pagar a obrigação, é chamado a cumprir seus deveres. Ou seja, se eu tenho se nascer um fato gerador juntamente com uma obrigação tributária, e eu vou ser cobrado por essa obrigação tributária, ou seja, eu vou ser cobrado para pagar essa obrigação tributária, eu vou ser achado ou vou ser procurado para pagar essa obrigação tributária através do meu domicílio. Então, aí nós temos o domicílio tributário, que segundo o artigo 127 do Código Tributário Nacional, podemos entender e depender que a regra geral do domicílio tributário é a utilização do domicílio eleitoral, ou seja, o domicílio tributário, onde você vai ser acionado para pagar essa obrigação tributária na qual você deve, né? Onde o Estado, como em todas as suas esferas, é credor dessa obrigação e vai acionar você para poder pagar, efetivar o pagamento dessa obrigação tributária, ele vai atrás de você, ele vai procurar você aonde você tem o seu domicílio eleitoral. Então, o domicílio eleitoral é usado para dinamizar ou delimitar a zona e a seção onde você vota. E agora também vai ser usado para direcionar o seu e destinar e comprovar o seu domicílio tributário, aonde você vai ser procurado para pagar essa obrigação tributária. Entenderam, meninas? Certinho? Então, o domicílio tributário é onde vai ser usado para onde o governo, onde o Estado vai acionar você para pagar essa obrigação tributária, ele vai atrás do domicílio eleitoral, ou seja, os dados que você
deixou lá no cadastro do cartório eleitoral, onde consta lá o seu domicílio eleitoral, é onde o Estado vai atrás de você para cobrar a dívida de obrigação tributária. Ok? Certinho, meninas? Tranquilo? Tranquilo até aí? Certo? Meninas, agora essa parte aqui, responsabilidade tributária, eu vou continuar na próxima aula, porque senão nós não vamos ter o tempo necessário para passar aquele exercício de fixação para vocês, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida com relação a esses detalhes que nós estudamos, algum ponto que ficou obscuro no entendimento de vocês, vocês podem me mandar mensagem pelo WhatsApp que eu respondo para vocês, tá? Ou se tiver alguma dúvida, podem me perguntar. Agora eu vou encerrar essa parte da aula expositiva e vou passar o link ali no nosso WhatsApp com o link do Google Forms para vocês realizarem esse exercício de fixação, ok? Tranquilo, meninas? Alguma dúvida até aqui? Alguma dúvida, alguma questão? Querem comentar alguma coisa, falar alguma coisa? Por favor, manifestem-se, por gentileza. Tranquilo? Tranquilo? Então, meninas, eu me despeço de vocês, mas eu estarei aqui para eventuais dúvidas com relação aos nossos exercícios de fixação, ok? Um grande abraço e estou aqui para qualquer dúvida com relação a isso. Um abraço.